Capítulo 37 também é uma revisão sobre o que já foi falado, né? O capítulo 37 nos remete ao estudo do capítulo 25 e do capítulo 30. Então, são coisas que a gente já viu também. Então, eu vou falar por cima, mas eu remeto vocês, quem quiser ver de uma forma mais aprofundada o que eu vou falar agora, que você volte lá para o estudo do capítulo 25 de Êxodo e para o estudo do capítulo 30, tá bom? Mas eu vou falar agora um pouco por cima, né, algumas coisas, mas com mais detalhes, né, você encontra nessas aulas que eu mencionei. Então, diz no versículo 1, fez também Bezalel, né, a arca de madeira de acácia, né, então é a arca ali, né, que a gente também estudou sobre isso, né? Eu não cheguei a imprimir a arca, mas eu falei pra vocês, era a Arca da Aliança, né? Fica aqui no fundinho, tá bem escurinho, não dá pra ver. Mas no dia, nessa aula do capítulo 26, você vai ver o desenho. Eu mostrei o desenho pra vocês, como que era a arca, né? Então, a gente falou sobre essa arca, eles fizeram a Arca da Aliança, né? Fez também Bezalel a Arca da Aliança, de madeira de acácia, de 2 côvados, né? Eu falei também sobre a medida certinha, a gente lembra que cada côvado é 45 centímetros, né? Então, a arca era de 2 côvados e meio, né? Então, é 2,5, né? Vezes 45, né? 45 centímetros é um côvado, então, 2 côvados e mais meio de 45. Era o comprimento da arca, e de 1 côvado e meio era a largura da arca, né? E de 1 côvado e meio era a altura da arca. Mas eu falei com mais detalhes, mostrei a arca, o desenho da arca para vocês nessa aula que eu falei, capítulo 25. Eu falei que capítulo 26 foi a aula anterior. Mas essa desse capítulo é a aula que eu já mencionei agora no início, tá? No versículo 2 continua, de ouro puro cobriu, né? Então a arca foi feita de madeira de acácia, né? A Arca da Aliança. Mas ela foi coberta com ouro. Então, de ouro cobriu a Arca da Aliança, por dentro e por fora cobriu a Arca da Aliança, né? Então, não foi coberta só por fora com ouro, foi coberta por dentro também com ouro. E fez uma bordadura de ouro ao redor da arca, né? Então, aqui diz que no versículo 3, que ele fundiu também 4 argolas, que a gente lembra que a Arca da Aliança não devia ser carregada na mão, não devia ser tocada a Arca da Aliança. Ela devia ser carregada pelas varas, né? Tinha varas ali passando pelas argolas que levavam a Arca da Aliança. Eu mostrei o desenho disso para vocês na aula que eu mencionei no início aqui dessa aula, né? No capítulo 25 e no capítulo 30. Então, diz aqui no versículo 3, né? Fundiu para ela 4 argolas de ouro e as pôs nos 4 cantos da arca, né? 2 argolas num lado e 2 argolas em outro lado, né? E fez também varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Aqui são os varais que eu falei, que eu colocava lá no meio da arca e você tinha que carregar a arca pelos varais, não era segurando na arca, não podia segurar na arca, né? A gente vai ver mais pra frente no tempo de Davi, até que um homem o boi vai carregar a arca, né? Vai ter um momento que a arca vai quase cair, ele vai tocar na arca e ele vai morrer na hora. Então, você devia pegar na arca pela vara e não podia tocar na arca. Aí diz no versículo 5, né? Meteu os varais nas argolas, né? Então, ele tinha as argolas assim do lado, né? Da arca, e ele colocou o varal, né, o pau, né, era um pau ali, colocou o pau ali, revestido de ouro, é claro, colocou ali nas argolas, né, ao lado da arca, que ali ela deveria ser conduzida, né, por aquele varal ali que a gente já viu. Aí no versículo 6 diz, fez também o propiciatório de ouro puro. A gente também falou sobre o propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança, né, onde o sumo sacerdote entra para fazer a expiação uma vez por ano, né? A gente falou sobre isso, que tem 2 anjos em cima dela. Eu mostrei o desenho para vocês também na aula que nós falamos, né? No capítulo 25 e no capítulo 30. Então, tem os 2 anjos lá em cima, os querubins, né? 2 querubins, tudo. Então, eu mostrei para vocês como que era o propiciatório, falei sobre ele na aula do capítulo 25, tá bom? Então, diz aqui, fez também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio, era o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. No versículo 7 diz, fez também 2 querubins de ouro, né? De ouro batido os fez, né? Então, fez uma coisa bem trabalhada ali. Nas 2 extremidades do propiciatório, né? Eu mostrei um desenho bem legal nessa aula, né? Quando a gente teve essa aula, foi no capítulo 25, e expliquei bem sobre isso, né? Aí no versículo 8 diz, um querubim na extremidade, um querubim ficava numa ponta do propiciatório e o outro querubim na outra ponta, um ficava de frente para o outro, né, olhando para dentro da arca e a asa levantada sobre o propiciatório, né. Então, diz no versículo 8, um querubim ficava numa ponta da arca, né, do propiciatório, e o outro ficava na outra ponta do propiciatório, né, e era uma só peça tudo, né, então os anjos não se saíam,
do propiciatório. Era o anjo grudado ali no propiciatório. O querubim não saía, o querubim era parte do propiciatório, não podia ser retirado, né? Então fez os querubins nas duas extremidades do propiciatório. Aí diz no versículo 9: os querubins estendiam as asas por cima, como eu disse, né, por cima do propiciatório, cobrindo com as asas, né, o propiciatório. Estavam eles de face voltados uma para a outra, né? Então eles estavam de frente um para o outro, só que eles não estavam olhando para eles olhavam, os anjos olhavam, os querubins olhavam para o propiciatório, né? Então no versículo 10 diz: fez também a mesa de madeira de acácia, né? Deixa eu ver se eu imprimi essa mesa, eu acho que eu não imprimi também. Então a mesa de madeira de acácia eu também mostrei na aula, eu não imprimi essa folha para vocês, senão eu mostrava agora de novo. Mas não imprimi. Na aula eu mostrei por celular, se eu não me engano. Então eu mostrei também essa mesa, né? Então a gente falou sobre essa mesa, a mesa da proposição, eu expliquei o que significa, né? O que era, que é a mesa da proposição. Eu expliquei direitinho na aula do capítulo 25, tá? Então eu vou falar agora por cima sobre isso, pra gente não se alongar muito e tentar finalizar o segundo capítulo da aula de hoje. Então diz assim, no versículo 10, né? Já que hoje a gente está dando uma acelerada estudando 2 capítulos junto, então eu vou tentar dar uma enxugada aqui e falar realmente só o que é necessário, né? Assim, o que foi detalhadamente falado antes, aí eu prefiro que vocês voltem lá para verificar com mais detalhes, tá bom? Para não ficar muito longa a aula. Aí no versículo 10 diz: fez também a mesa de madeira de acácia, que é a mesa da proposição, que a gente já falou no capítulo 25. Ela tinha um comprimento de 2 côvados, né? Então ela tinha 2 vezes 45 centímetros, né? Era a largura dela. E de um côvado, né? 45 centímetros era a altura. A mesa pequenininha, né? 45 centímetros da mesa. E de um côvado e meio, né? Ah, não. Peraí que eu falei uma coisa errada aqui. Tinha um comprimento de 2 côvados. O comprimento dela era de 2 côvados. A largura dela que era de um côvado. Então, você vê que era uma mesinha pequenininha, né? Ela era uma mesinha comprida, mas era uma mesinha fininha, né? Uma fina. E a altura dela era de um côvado e meio. Então, era 45 mais meio côvado, né? 45 centímetros é um côvado, então era 45 mais metade de 45. Aí no versículo 11 diz: de ouro puro a cobriu, né? De ouro puro a gente viu que tinha coberto essa mesa, né? E fez uma bordadura ao redor da mesa também, né? Assim como fez ali na arca. Aí no versículo 12, né, diz, eu havia falado até na aula 25, no capítulo 25, êxodo do capítulo 25, eu expliquei para vocês, né, que a mesa ficava aqui fora, né? No Santo dos Santos ficava a arca, mas a mesa da proposição ficava aqui fora, junto com o castiçal, né? E o altar de ouro, que a gente vai falar, já falou também, mas a gente vai revisar agora, né, que Moisés repete. Então, no versículo 12 diz, né? Também lhe fez moldura ao redor, na largura de 4 dedos, e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor da moldura. No versículo 13, também lhe fundiu 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam nos seus 4 pés. Assim como a arca ela não era carregada segurando a arca, mas sim pelos varais, a gente estudou também já no capítulo 25, ou no capítulo 30, eu acho que foi no capítulo 25, a gente já estudou que a mesa também era carregada pelos varais, a mesa não era carregada segurando a mesa, era para ser carregada pelos varais. Então aqui vai ser a mesma coisa, vai colocar varal também na mesa, né? Aí diz no versículo 12, também então, né, fez molduras ao redor ali da mesa da proposição. Na largura, essa moldura era na largura de 4 dedos. E também colocou uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Aí no versículo 13 diz, e também fundiu 4 argolas, colocou 4 argolas ali e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam nos seus 4 pés. Então colocou ali nos 4 pés da mesa 4 argolas, né? Em cada pé uma argola. Aí no versículo 14 diz, perto da moldura estavam as argolas, né? Como lugares para os varais, para se levar à mesa. Então colocava ali o pau, né? O varal revestido também de ouro, a gente vai ver. E a mesa era carregada também pelo pau, né, pelo varal, como a gente já falou na aula do capítulo 25. Aí no versículo 15 diz, fez os varais de madeira de acácia, né, então esse pau era de madeira de acácia, que ficava ali no meio das argolas para carregar também a mesa da proposição. E as cobriu de ouro, né, assim como era o varal também da arca. Tudo dentro do tabernáculo era de ouro, né, revestido de ouro ou era de ouro, como a gente vai ver que o castiçal era de ouro puro, né, então era de ouro ali. Então, para se levar à mesa, né? Aí no versículo 16 diz, também fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, né?
A gente também falou isso no capítulo 25, né? Então, também foi feito de ouro, o quê? Prato, tigela, né? Recipiente para incenso, tudo isso foi feito de ouro, né? Galheta, aqui fala taças, né? Que se haviam de oferecer libações, né? A gente já falou também o que é libações, né? Oferta de libação é uma oferta líquida, né? Era uma oferta de azeite, uma oferta de vinho, né? Então, oferta de libação é uma oferta líquida. A gente vai falar mais sobre isso no livro de Levítico. A gente vai ver sobre várias ofertas que existem. Oferta de manjares, oferta de libação, holocausto. A gente vai ver qual é a diferença dos sacrifícios e das ofertas. A gente vai ver isso no livro de Levítico daqui a pouco. Aí no versículo 17 diz, fez também o candelabro de ouro puro, né? Eu também não tenho candelabro. Nessa aula eu mostrei no celular também. Não tenho aqui para mostrar, se não mostrava agora para vocês. Mas o candelabro de ouro puro, a gente lembra que a gente estudou também no capítulo 25. Eu mostrei um desenho para vocês, expliquei bastante. E no capítulo 30 também fala um pouquinho sobre o candelabro. Porque a ponta do candelabro era para ter lamparinas, né? Então a gente lembra que nessa época não eram lâmpadas igual a gente usa hoje na nossa casa com eletricidade. Eles usavam lamparinas. E elas ficavam acesas com fogo, né? Então ali tinha um pavio, né? E colocava o azeite ali, né? E o azeite em contato com aquele pavio mantinha aquela chama acesa, aquele fogo aceso, né? Então a gente lembra que estudou isso no capítulo 30. Eu até mostrei o desenho para vocês de uma lamparina, né? Aqui eu tenho a lamparina. Eu mostrei para vocês essa lamparina na época, tá? Então quem quiser ver direito, no capítulo 25 que eu falei e no capítulo 30 eu falei sobre isso, tá bom? Então, as pontas do candelabro, né, tinha lamparina. Na ponta, eram lamparinas ali na ponta. Era esse daqui, né? Porque nessa época não era igual hoje, não era lâmpada, né? Na ponta eram lamparinas, porque tinha que se manter acesa ali, a lamparina ali, para deixar o local claro, né? Então, no versículo 17 diz, fez também um candelabro de ouro puro, que a gente falou sobre o candelabro no capítulo 25 do livro de Êxodo, né? Então, de ouro batido fez, né? O candelabro ele foi feito todo de ouro, né? A gente lembra que estudou no capítulo 25. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. Então, ele não se montava, não era? Você pegava, não era um quebra-cabeça que você ia montando, né? Você podia tirar um pedaço. Era uma coisa só, não se tirava nada ali. Era um trabalho artístico que era um trabalho só. Então, Bezalel recebeu realmente uma grande capacidade para fazer isso, né? Então, no versículo 18 diz, 6 hastes saíam do seu lado, 3 de um outro lado, né? Então, tinha aqui a haste principal, né? O meio do candelabro, daqui saíam 3 e daqui saíam 3, né? Então, eram 7, contando com a do meio, eram 7. Eram 3 de um lado, 3 de outro e a do meio. Então, a gente também estudou isso no capítulo 25, eu mostrei para vocês, né? Como que era. Aí no versículo 19 diz, numa haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, né? Uma maçaneta e uma flor. E 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste. Uma maçaneta e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro, né? Então tinha a haste do meio e 3 que saíam de um lado e 3 que saíam de outro, né? Então eu mostrei para vocês o desenho de como era essa arte, né? Na aula do capítulo 25, na aula de Êxodo, capítulo 25. Aí no versículo 20 continua, mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores, né? Então, no versículo 21 diz, havia uma maçaneta sob 2 hastes que saíam dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saíam dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastes que saíam dele. Assim se fez com as 6 hastes que saíam do candelabro, né? Então, lendo assim, parece uma coisa meio complexa, né? Mas eu mostrei o desenho para vocês no dia da aula, né? Então, quem quiser ver para ter uma clareza maior, é só retornar realmente na aula do livro de Êxodo, capítulo 25, tá bom? Que eu mostrei a foto. Aí no versículo 22 continua. As suas maçanetas e as suas hastes eram do mesmo. Tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro, né? Então não se quebrava também as hastes ali, os desenhos, as flores, né? Não se quebrava, não se tirava nada ali, não se emendava nada, né? Era tudo uma coisa, você pegava o candelabro, vinha tudo junto. Não era peça de monta-monta, né? Era tudo junto, uma coisa só. Aí no versículo 23 diz, também lhe fez 7 lâmpadas.
que são as lamparinas que eu falei, né? Que a gente estudou sobre isso no capítulo 30. Eu até mostrei o desenho da lamparina no capítulo 30. Então, ele fez 7 lamparinas, né? Ali, né? No castiçal, ali no candelabro, né? Fez 7 lamparinas. As suas espervitadeiras e os seus apagadores eram de ouro puro. Então, tinha tesoura, tinha tudo ali para você... fazer, tinha um instrumento, né? Porque você chegava lá, eles tinham que limpar e acender o fogo no outro dia, né? Então, eles tinham que limpar aquilo, né? Pôr fogo de novo no negócio sujo, né? Então, ele limpava isso daqui, cortava o pavio, então tinha uma arrumação. E esses instrumentos eram de ouro também, né? Aí no versículo 24 diz, deu um talento de ouro puro, né? Um talento equivale a 3.000 ciclos, né? 3.000 ciclos. Então, 3.000 ciclos de ouro puro equivale a um talento. Então, a gente já vê que de um talento, ou seja, de 3.000 ciclos de ouro puro, se fez o candelabro. Então, o candelabro, né, deve ser pesado, né? Então, a gente não tem noção de quanto que é, assim, o peso certo, né? Porque a gente lembra que um ciclo, a gente estudou, um ciclo equivale a 20 geras, que era a tabela do sacerdote, da casa de sacerdote, né? Do templo do sacerdote. Era a base, a tabela era 1 gera, né? E 1 gera 20 geras equivalia a um ciclo. Quando você chegava em 20 geras, é um ciclo, né? Então, aqui imagina, um talento equivale a 3.000 ciclos, né? Então, devia ser pesado. Aí no versículo 25 diz, fez de madeira, eu até cheguei a falar na época, no capítulo 25, quando a gente falou, eu cheguei a pesquisar, né? Que não tem um valor aproximado, uma quantia aproximada, né? Há muita discussão. Aí eu cheguei a falar, né, pela pesquisa que eu fiz, quais as medidas que eu encontrei, né? Mas pra gente ter uma ideia é isso, são 3.000 ciclos de ouro, né? Aí no versículo 25 diz, fez de madeira de acácia o altar do incenso. Então a gente estudou também sobre esse altar do incenso. O altar do incenso era o quê? Era o altar de ouro, né? A gente lembra que o altar lá de fora era o altar de bronze. O altar lá de dentro era o altar de incenso, o altar de ouro. É esse altar aqui que eu mostrei pra vocês no dia, na aula, né? No capítulo 30. Então, foi feita também esse altar aqui, que era o altar de ouro. Lá fora, o altar de holocausto era de bronze, né? Como a gente já viu. E diz aqui no versículo 25, ó, fez de madeira de acácia, assim como ele fez a arca e a mesa da proposição de madeira de acácia, ele também fez o altar do incenso. A gente lembra que o altar do incenso também fica dentro do tabernáculo, né? Tudo que fica dentro do tabernáculo ou foi feito de ouro puro ou foi revestido de ouro puro também, né? Então, ali dentro era só ouro. Então, esse altar de incenso ficava lá dentro. A gente lembra que a gente estudou no capítulo 30, que Moisés falava com Deus aqui, né? Deus falou, olha, faz esse altar de incenso e coloca aqui, né? De frente para o véu, né? E é ali que eu vou falar com você. Então, a gente lembra que Moisés entrava aqui e falava com Deus aqui, de frente aqui para esse altar do incenso, né? Eu falei isso na aula do capítulo 30, com mais detalhes, mostrei um desenho, né? Até mais claro do que esse que eu tô mostrando agora aqui para vocês, tá bom? Então, eu repito aqui no versículo 25, fez de madeira de acácia o altar do incenso, tinha um côvado de comprimento e um côvado de largura, né? Então, ele era um quadrado, né? Em cima aqui olhando, ele era um quadrado, era um côvado por um côvado. Era 45 centímetros por 45 centímetros. Deixa eu só pôr para carregar o celular que tá descarregando aqui. Então, era 45 centímetros por 45 centímetros, né? Então, e 2 de altura, né? Então, eram 2 côvados de altura. Então, ou seja, era 90 centímetros de altura. Porque cada côvado é 45 centímetros, né? Então, a gente vê, aqui a gente tinha visto no dia, ele era quadrado em cima, mas aqui ele era maior. Ele era o dobro do que ele era em cima aqui, né? Então, aqui diz, né, os chifres formavam uma só peça com ele. A gente lembra que quando estudou também no capítulo 30 o altar de ouro, né, que é esse altar do incenso, ele também tinha chifres, né? A gente vai ver que o altar lá de fora também tinha chifres. E esse também, ele tinha chifres. Aí diz aqui, então, no versículo 26,
De ouro puro o cobriu, né? Então ele foi feito de madeira de acácia, assim como a Arca da Aliança, assim como a mesa da proposição, e ele foi coberto de ouro, né? As paredes ao redor e os chifres, ele foi todo coberto de ouro, esse altar do incenso. E ele fez uma bordadura de ouro ao redor. No versículo 27 diz: também ele fez 2 argolas. Então, assim como a mesa da proposição tinha varais para carregar, né, tinha pau ali para carregar ela, assim como a Arca da Aliança tinha pau para carregar ela, esse daqui também tinha pau para carregar eles. Tinha um varal aqui, ó, o pau para carregar eles, tá bom? Eu falei bastante sobre esse altar do incenso, é muito interessante, assim, quem puder voltar para a aula 30 e não assistiu, porque o altar do incenso representa as orações, porque quando se fazia aqui a oferta no altar do incenso, o cheiro, o perfume daquela oferta, daquele incenso, entrava no Santo dos Santos, né? Por isso que num livro no Novo Testamento, a gente vê até uma certa confusão, porque fala que o altar do incenso ficava no Santo dos Santos. Mas não é que ele ficava no Santo dos Santos, é que ele participava do Santo dos Santos. Quando era feito ali a oferta sobre ele, né? Aquele perfume entrava no Santo dos Santos. E eu falei isso bastante nessa aula, né? Na aula do capítulo 30. Tá? E quem quiser ver com mais detalhes lá. Então agora eu vou continuar aqui. No versículo 27 diz assim: também ele fez 2 argolas, né, de ouro, a argola para encaixar aqui esses varais, né? Então fez 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados o fez, e nela, na argola, se meteram os varais, né, para levar o altar. Então o altar do incenso também era levado pelo varal, não era pego aqui, né? Não se pegava no altar, se pegava no varal para levar o altar. Se você queria levar para algum lugar, se levava pelo varal. Estamos finalizando. Graças a Deus conseguimos terminar 2 capítulos hoje. Então, no versículo 28 diz assim: de madeira de acácia fez os varais. Então, assim como a arca, assim como a mesa, né, os varais ali, o pau, né, era feito de madeira de acácia. E aqui também, era um pau. Então, era um pau de madeira de acácia. E cobriu o pau de ouro, né? Então, o pau também era coberto de ouro, que a gente lembra que o que ficava dentro do tabernáculo era coberto de ouro. Aí no versículo 29 diz, né, para finalizar a aula de hoje, diz assim: fez também o óleo santo da unção. Então a gente também já estudou sobre o óleo santo, não é o óleo que a gente tem na nossa cozinha, né? Era um óleo diferente, né? Era um óleo com uma receita dada por Deus, né? Deus tinha dado a fórmula desse óleo. E a gente falou sobre isso, né? Então, aqui diz, né, o incenso também, né, fez também o óleo da unção e o incenso aromático. O incenso também não é um incenso qualquer, é um incenso que tinha uma fórmula, né, é um incenso que tinha ali um jeito de ser feito, né, que Deus havia passado a receita, né, tinha uma receita ali.